Olá, meu nome é Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre o fardo de Jesus. Eu quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal, clicar no sininho de notificação para que você possa ser avisado toda vez que eu subo um vídeo novo aqui. Eu estava hoje aqui, depois do trabalho, estava lendo a palavra e eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida, muito especial, compartilhando sobre algumas situações difíceis e essa pessoa falou uma coisa que me tocou muito profundamente. E ela especificamente usou esse termo, né? Eu tô carregando um fardo muito pesado dentro de um contexto da vida dela, etc. Não vou abrir aqui por uma questão óbvia de preservar a identidade dessa pessoa, mas ela ia falando de uma forma muito genuína a dor que ela sentia. Quem de nós nunca se sentiu sobrecarregado? Eu comecei a meditar nessa palavra, eu falei, puxa, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. O Senhor colocou no meu coração, inspirou para fazer esse vídeo para você, porque talvez você seja alguém que esteja carregando um fardo muito pesado e você talvez não sabe nem como buscar alívio, né? E eu vou ler somente 2 versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27 a 28, que diz o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Isso é Jesus dizendo. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha isso. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim. Aí Jesus faz um convite muito especial. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu fiquei pensando naquela troca de mensagens, eu falei, puxa, se essa pessoa somente trocasse de fardo com Jesus. E essa troca de fardo foi uma coisa que me pegou, né? E Jesus fala aqui de jugo, ele usa um termo da pecuária ou agricultura, se assim eu posso dizer, porque jugo era aquela coisa aquela peça de madeira que era colocada no pescoço dos animais, né? Para que então colocasse uma carroça e os bois fossem puxando aquela carroça. E Jesus está usando uma analogia que ele carrega um jugo e ele quer trocar o dele pelo seu. Ele faz um convite. Você que está cansado e sobrecarregado. Outras traduções ele usa o termo oprimidos, né? Mas essa aqui ela está usando sobrecarregado. E muitas vezes é assim que a gente se sente, sobrecarregado. Eu tive uma experiência muito recente que eu fui para a Turquia. Fui visitar a Arca de Noé, e esse vídeo está rolando agora no meu canal. Eu levo uma companheira de viagem sempre que eu vou, que é essa pretinha aqui, ó. Essa mochilinha aqui, onde eu carrego a minha tralha. Essa mochila tem história aqui no canal, porque ela já foi roubada, o ladrão devolveu. Aliás, vou deixar o link aqui para você assistir, que é um vídeo sensacional, que o Senhor fez um milagre. E eu sempre levo essa mala, já foi pro Nepal, lá nos Himalaias, perto do Everest, já foi pro Brasil, já foi agora pra Turquia, para Israel. E sempre que eu levo essa mala, eu sempre incorro no mesmo erro. E esse mesmo erro é fruto de que eu sou alguém que gosta de fotografar, cara. Não tem jeito, eu amo fotografia, amo filmar. Pra onde eu vou, eu levo meus cacarecos. Todo mundo me conhece, meus amigos zombam até. Vai levar a mala, né? E aí, eu sempre levo a mala, eu sempre me policio para não carregar muito. Mas dessa vez, quando eu viajei pra Turquia, essa mala aqui, ela tava pesando 15 quilos. Cara, era um tijolo nas minhas costas, né? E eu carreguei durante 23 horas. Óbvio que eu tava no avião, então, né, tava no bagageiro, mas toda vez que eu tava no aeroporto, eu tava lá carregando ela, tava andando. E quando eu saí daqui de Orlando, né, eu tava com o maior gás, né, tá pronto pra ir e tal. Quando eu cheguei, depois de 20 horas carregando esse negócio aí, cara, eu confesso pra você que eu já tava assim, no limite da minha exaustão.
E foi aí que eu me percebi incapaz de continuar carregando essa mochila. Porque eu tinha que descer um morro para subir até o mais alto da arca. E aí veio um rapaz que estava nos auxiliando e falou, cara, deixa eu levar para você. Eu falei, não precisa, o orgulho, né? Não precisa, deixa que eu levo e tal. Ele falou, não, deixa que eu levo para você. A hora que ele tirou daquilo dos meus ombros, cara, foi assim, alívio imediato, né? E aí eu comecei a subir a montanha, onde é a Arca de Noé, comecei a subir aquilo, e eu mal consegui respirar, porque as minhas forças já estavam no fim, né? E eu subindo, eu olhava assim pro topo da arca, eu falei, ah, Senhor, acho que eu vou filmar aqui mesmo no meio, que tá tudo certo, tudo em cima da arca igual, e o Senhor fala, vai lá em cima, e eu vou te fortalecer. E aí eu fiquei pensando, mas Senhor, eu falei, cara, você não tá mais carregando esse peso, quem tá carregando é outra pessoa por você, agora eu te fortaleço, vai e sobe. E aí eu falei, cara, se eu não subir até aquele ponto, eu vou me arrepender para o resto da minha vida, que eu não subi até aquele ponto para filmar o que eu tinha que filmar. E aí hoje conversando com aquela pessoa, né, eu pensei, puxa, se não fosse aquele rapaz de pegar a mala que eu tava carregando e carregar por mim, eu não conseguiria ter feito o que eu realizei nessa viagem. E passando isso para os nossos dias, Jesus estava pregando para um pessoal da Galileia, que Jesus estava pregando para um povo que estava sobremaneira carregado sobre as circunstâncias da vida, carregado sobre os impostos de Roma, carregado sobre a opressão religiosa que vinha sobre eles de Jerusalém, carregado sobre um sistema religioso que os oprimia, carregado pelo fato que eles moravam numa zona de Israel que era mal vista por todo o país, era um local assim, sabe, aquele local de pessoas humildes que todo mundo olha com um olhar assim, ninguém quer saber daquele local. E Jesus vai lá no meio e fala, vinde a mim, que quem estiver cansado e sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. E aí ele usa esse termo do jugo, né? E eu fiquei pensando, poxa, Senhor, qual é o jugo que ele me dá que é mais leve que o meu? E eu comecei a pensar, a gente carrega um jugo, o ser humano carrega um jugo, fruto do pecado, das consequências do pecado. E eu não sei qual fardo que você carrega. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Você pode, por exemplo, cuidar de um ente querido que está padecendo e sofrendo, sabe, ou de uma pessoa idosa, da qual aquilo drena suas energias, e você não pode simplesmente abrir mão. Ou você está passando uma situação onde a grana está curta e está difícil de você se sustentar, e está difícil de pagar as contas, você não sabe qual conta paga aqui para descobrir aquela, não, vou aqui, descobre ali. Ou de repente está faltando grana para os estudos, ou o carro quebrou, você não consegue você não consegue trabalhar, ou tá faltando, tá faltando alguma coisa em casa que você não consegue resolver, o casamento não tá bem. Cara, sei lá qual é o fardo que você tem carregado nesses dias, mas o Senhor sabe, porque Ele sabe de todas as coisas, né? Agora a questão é que Ele faz um primeiro convite para você ir até Ele. Se Ele tá falando para você ir até Ele, significa que você não está perto dele. Que aquelas pessoas, elas viviam uma realidade dentro do contexto da Galileia ali, onde elas estavam presas no cotidiano, onde elas estavam presas no dia a dia, e Jesus de repente, cara, para tudo, olha para mim, vem para mim, troca comigo, pega o meu fardo. Quando eu falei do pecado, talvez você não vive em pecado. Talvez você viva uma vida, cara, exemplar diante de Deus. Por isso que eu gosto daquele trecho de Isaías capítulo 1, acho que 1:18, quando ele fala, olha, vinde e arrazoemos, e ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ou seja, Deus está falando assim, olha, vamos fazer o seguinte, senta aqui comigo, senta aqui nesse momento e traz as suas razões pelas quais você está vivendo o que você está vivendo, traz as razões pelas quais você julga que o que você está sentindo faz sentido.
Agora que você vai trazer as suas razões, agora deixa eu trazer as minhas razões pelas quais isso está sendo permissivo na sua vida hoje. Porque não existe nada que aconteça na nossa vida que Deus não tenha permitido. Que não exista permissão do Senhor. Muito embora a gente não entenda, muito embora a gente às vezes nem aceite, mas não existe nada. E às vezes o fruto do pecado que eu quero dizer, e não é uma questão condenatória, mas pensa o seguinte... Cara, a velhice bate na porta um dia. As dificuldades da velhice batem na porta um dia. E às vezes falta grana porque você não tem mais aquela energia para trabalhar. E isso é consequência do pecado. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para sermos imortais. E por causa do pecado e por causa do que aconteceu no Éden, a velhice foi imposta sobre nós, cara. Então a gente sofre sim as consequências de um pecado da qual nós herdamos na nossa corrente sanguínea via DNA. E agora? Agora vem Jesus e fala, me dá. E você toma o fardo de Jesus. E eu fiquei perguntando assim, qual é o teu fardo? Para ser tão mais leve do que o meu. E aí a gente lê o fardo de Jesus em outro trecho do Evangelho, quando ele diz... Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então a troca do fardo, ela começa no negar-se a si mesmo. Foi o que eu fiz com a minha pretinha, com a minha malinha aqui, ó. Eu neguei o ego, né, de eu estar carregando aquele... Eu abri mão, cara. Eu abri mão. Negar-se, muitas vezes, significa você abrir mão daquilo que você julga importante. E o convite de carregar sua cruz é o que Jesus faz por nós. Porque quando você toma a cruz de Cristo sobre você, o peso dela já foi carregado por Ele. Então ela se torna um fardo leve para você. Sabe por quê? Porque é Ele que te capacita. Porque é Ele que te empodera a caminhar com Ele na força dEle. E tomai sobre si o meu fardo. É o que Ele está falando nas Escrituras aqui. Então quando você coloca o jugo de Jesus sobre você, ou seja, aquele jugo que é leve, que está nos ombros de Jesus, Ele quer trocar com você, quando você troca esse fardo, e você entrega o seu fardo a Cristo, aí a sua alma encontra paz. Sabe o que isso significa? Jesus está fazendo um convite para você entrar em comunhão com Ele, para você entrar em relacionamento com Ele. E o entregar do seu fardo é você entregar aos pés dele, sabe o quê? Tudo aquilo que te traz peso. E sabe o que te traz peso? Chama-se pecado. E aqui fala de um peso que existia sobre esse salmista, que era a mão de Deus que pesava todos os dias. Sabe por quê? Porque quando a gente anda numa vida pesada, quando a gente anda longe de Deus, a vida pesa. E talvez você seja uma pessoa correta diante de Deus, sabia? Tem muita gente correta diante do Senhor que passa as tribulações na vida, cara. Tem muitas pessoas que passam tribulações na vida. E eu não quero com isso dizer que o fato de que você esteja passando um momento de peso significa que você necessariamente vive em pecado. Mas eu quero dizer que necessariamente, número 1, Deus sabe. Número 2, Deus está permitindo. E número 3, Jesus faz um convite para você. Agora a pergunta é, como que a gente faz essa troca? Se você não tem um relacionamento com Jesus, você vai lá e confessa o seu pecado. Você confessa, abre o coração para Ele e diz, Senhor, é o seguinte, eu estou passando essa circunstância, eu não acho correto. Vai lá e arrazoa com Ele. Arrazoar significa traga tuas razões e fala, Senhor, olha só, está acontecendo isso na minha vida, eu acho que isso está errado por isso, por isso, por isso. Essas são as minhas razões, agora me apresenta as suas, por favor. Talvez você não vai ouvir de uma forma audível a resposta dele naquele momento da sua oração, mas talvez, muito provavelmente, o Senhor pode te responder pelas circunstâncias que Ele vai colocar para você. Aprenda a ler as circunstâncias da sua vida. E existe uma maneira de você discernir quando você de fato conseguiu
trocar o fardo com Jesus. Sabe o que acontece? Você encontra descanso para sua alma descansa. Descansa no Senhor. E esse é um dos poucos versos na Bíblia, se talvez o único, onde Jesus fala dele mesmo, de quem ele é. Ele é manso e humilde. Quando você vai aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está com uma pedra para tirar em você. Ele não está com o dedo em riste para apontar para o teu pecado, para tuas falhas. Ele não está com uma lista de dívidas que você eventualmente cometeu na semana passada, ou ontem, ou ainda hoje, antes de assistir esse vídeo. Ele é manso e humilde. Ele te trata com dignidade, ele te trata com amor, e ele quer restaurar para dar a você descanso e paz à sua alma. E quando você pensa que você está tomando sobre os seus ombros um jugo que não é utilizado para puxar uma carroça pesada, mas é uma cruz, a cruz de Cristo, que você toma sobre si. Sabe qual é o segredo? Que Jesus carregou aquele peso antes. Então, o peso da cruz de Cristo sobre o teu ombro não pesa, porque o peso ele carregou por você. No peso, ele carregou pelas ruas de Jerusalém quando ele caminhava em direção ao Calvário. Quando ele era zombado, quando ele era cuspido, quando ele era açoitado, quando ele era escarnecido pela multidão, quando ele foi jogado naquele chão e o soldado martelou a mão dele na madeira. Quando ele foi erguido as mãos aos céus e ele disse, perdoa porque não sabes o que fazem. Quando ele estava ali naquela cruz, ele olhou para você. E é ali que ele faz esse convite. Vinde a mim. Então, se você está sobrecarregado hoje, sobrecarregada hoje, hoje é o tempo de você ir se encontrar com Jesus e trocar o fardo. E o fardo que ele te oferece é o fardo da salvação eterna, é o fardo que remove de sobre você a culpa, é o perdão, é o amor do Pai, é a restauração de relacionamento, é a reescrita da sua história. Cara, se existe uma coisa que Deus tem, ele tem um problema de memória, cara, porque ele esquece o seu passado. As coisas velhas ficaram para trás. Ele joga os teus pecados no mais profundo dos oceanos. Você nunca notou porque que o Titanic é sujo, cheio de poeira? Por causa dos pecados da humanidade. Tá tudo lá sujando, cara. Deus quer uma novidade. Deus tem uma novidade para você hoje. Mas a pergunta é, você tem a humildade suficiente para se encontrar com a humildade de Cristo e aí você trocar o fardo? Essa é a pergunta que precisa de uma resposta. E precisa ser muito corajoso e muito corajosa para você chegar para o Senhor e falar, Senhor, basta, eu não tenho mais forças em mim mesmo. Foi como eu, cara. Eu não tinha mais força para carregar a minha pretinha aqui, ó. Mas alguém veio e carregou por mim. E só aí eu consegui caminhar e chegar até o topo da montanha onde eu tinha que fazer o meu trabalho. Que Deus te abençoe. E se isso falou ao seu coração, deixa a sua mensagem, escreve aí o teu pensamento, ajuda a divulgar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e envia para alguém que está cansado e oprimido e sobrecarregado, porque Jesus quer aliviar o seu fardo. Deus te abençoe e até o próximo.